de Davos foi muito interessante. Eu não sei se você parou para refletir. O tema de Davos é a história em um ponto de inflexão. A história num ponto de inflexão. Políticas governamentais e estratégias de negócio. Veja que importância. A história num ponto de inflexão. Fala, Celso. Perfeito isso. E Né? por quê? Por quê? Eu estava vendo, você estava até falando sobre globalização antes, né? A gente teve as economias se abrindo, né? A gente até brinca que a China é uma economia, por mais que tenha um regime socialista de capital extremamente aberto nesse sentido, então é uma discussão sobre isso, uma economia que quer, né, se abrir. É capitalista mercados. Comunista, né? E aí você comunista tem esse efeito, capitalista. Você tem esse efeito esse problema, né, principalmente esse problema da Ucrânia com a Rússia. A gente via a dependência do gás natural, principalmente por parte da Alemanha. A gente está falando das maiores economias do mundo. E isso porque, se voltar alguns anos atrás, a Alemanha falou que não ia mais investir, França também, na exploração de combustíveis fósseis. Pô, todo mundo tá falando, é óbvio, vamos utilizar menos combustíveis, queima, só que não dá para fazer de uma hora para outra. O COP21 falava sobre isso, em 2030, carros elétricos, não sei o quê, mas não dá para fazer de uma hora para outra. Aí acontece, aí o Putin falou, eles não vão contra mim, porque eu tenho o gás natural que eu ofereço para eles. E aí toda hora uma discussão, corta o gás, não corta, paga em rublo, não aceito. Então, assim, a discussão da globalização, novamente, são os países se fechando e vão dizer, cara, eu não posso, eu tenho que produzir isso. Eu tenho que produzir não só a minha energia, mas eu tenho que produzir armamento. Então, os países voltando para um ponto de inflexão histórica do tipo, estou com receio de uma guerra que não seja só local entre Ucrânia e Rússia. Ela pode ser muito maior do que isso. A Rússia ameaçando Finlândia, Suécia, países extremamente tranquilos, essa é a grande verdade, por conta da OTAN. E aí você vê uma Turquia ali se metendo, falando que não aceita a entrada na OTAN. E aí quando a gente passa para China, Taiwan e Estados Unidos, falando em conflito, aí você fala, pô, olha a situação que você tinha uma globalização, economias abertas, e agora eu vou ter que produzir isso aqui. O lado positivo, eu gosto sempre de enxergar o copo meio cheio, o Brasil nesse ponto, né, não só se beneficia, como é grande produtor de alimentos, ainda bem. Nós temos uma indústria frágil, mas nós somos o celeiro do mundo. Tanto de proteínas, com toda a parte de grãos. Então isso nos ajuda. Mas, por outro lado, é muito ruim, né, ver esse processo, esse tipo de discussão. E a gente vendo até uma Alemanha falando, eu vou ter que tirar o orçamento de algumas áreas para investir em armamento. Né? Isso acaba sendo triste, um atraso, eu diria. Né? Dói, é um atraso. Celso, eu queria... É um absurdo, é um disparate. Depois de uma pandemia como a que nós vivemos, é um disparate, na minha opinião. No mínimo, isso é fato. Eu queria